E aí, galera? Eu sou a Paola. E eu sou o Henrique. E dando continuidade à Semana do Cinema Nacional aqui na Aula Livre, a dica de hoje vai ser O Alto da Compadecida. Fui logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha. I love you? Quer dizer morena em francês. Um filme de 2000 do Guel Arraes. É um clássico, um dos meus filmes favoritos. E conta no elenco com atores como Fernanda Montenegro, Selton Mello, Matheus... Com Matheus Battergali. Obrigada, produção. Bom, e esse filme, ele é baseado na obra do Ariano Suassuna, escrita em 1955, chamada Alto da Compadecida, sem o O. O que é um alto, Paula? Não sei. Um alto é uma peça de teatro com um ato só. Só isso? Sim, muito simples, né? Bom, e um alto traz geralmente como temática uma questão de cunho religioso e com teor cômico. E tem por finalidade divertir, por ter essa veia cômica, e também trazer uma questão de moralidade em relação à religião. De fato, o que é a história do filme? Basicamente a história gira em torno dos protagonistas João Grilo e Chicó, e conta a história desses dois nordestinos que vivem pregando peças, vivem pregando pequenos golpes, tentando sobreviver. A história segue razoavelmente fiel, ela é até bastante fiel à obra original, com algumas pequenas mudanças. Ela é muito fiel. O que a gente tem de mais diferente é a ausência de um personagem chamado de O Palhaço. O que ele faz na peça? Ele é uma espécie de narrador. Ele entra no palco, ele fala com o público, ele narra o que vai acontecer. Então isso não é necessário no filme exatamente por causa da diferença é uma adaptação, né? Então a apresentação é diferente. Porque no filme não tem por que a gente ter uma pessoa que vem anunciando o que vai acontecer. Até se tu observar o filme com um caráter um pouco mais técnico, tu vai ver que a dinâmica dos personagens, a movimentação, o estilo de diálogo, tudo isso é bem teatral. Realmente um estilo muito teatral. Ele segue bem a linha do livro, perdão. Ele é muito fiel e até mesmo como o Henrique falou, na questão das falas, tudo é muito fiel. Então, se liguem nisso. Um dos casos mais interessantes, que acaba desencadeando toda uma quantidade de eventos, é justamente uma das primeiras peças que eles pregam, que é o caso o enterro da cachorra. Que não bastando ser enterrada e benzida por um padre, tinha que ser em latim, né? Isso acaba gerando todo uma quantidade de eventos que são muito divertidos. Tem um outro caos muito engraçado. Vou chamar de caos aqui. Um outro evento que eles acabam gerando, que eles querem pregar para alguém que eles têm um instrumento que faz reviver. E daí eles simulam a morte de um dos dois, o João Grilo e o Chicó. Um dos dois simula ter morrido, estoura a bolsinha de tinta, assim, tudo. E daí o outro começa a tocar a gaitinha de boca e ele começa a reviver. Muito engraçado. A gaitinha do Padrinho Padre Cícero. Essa mesmo, ótima. Bom, e daí eles vão fazendo esses pequenos... esses causos, essas confusões, né? Esses golpezinhos. E vai chegando, vai aumentando tudo isso e vai envolvendo tanta gente que no final do filme acontece um julgamento, né? É um julgamento entre os personagens. É um julgamento que envolve os principais personagens do filme. Estão presentes o Diabo, a Nossa Senhora e o próprio Jesus Cristo, que leva o nome no filme de Emmanuel. Isso aí. Né? E é muito interessante porque durante todo o filme se tem a questão da discussão do bem e do mal, das ações que são boas, que são ruins, os personagens bons e ruins. E na hora do julgamento final, por assim dizer, essas questões de bem e mal, elas são um pouco, não invertidas, mas tem alguns pontos que são relevados. São sensibilizados, né? Que, por exemplo, tu fez coisas ruins, mas a tua intenção talvez não era fazer uma coisa ruim. A tua intenção era sobreviver, era ter alimento, ter um dinheirinho, alguma coisa. Talvez o caso mais marcante seja justamente do personagem do Marco Nanini, que é de um cangaceiro, que todos os outros personagens acabam sendo defendidos pela Nossa Senhora. Mas no que chega na vez desse cangaceiro, próprio Jesus, ele próprio, levanta a mão e fala: quanto a esse, deixe comigo. Não foi a sua morte que o redimiu, mas a de seus pais. E
conta a história desse cangaceiro, que na realidade ele perdeu os pais muito cedo e aquilo acabou condenando ele a uma vida que ele não teve controle sobre a própria vida. Teve que lutar com miséria, com fome, com todos os tipos de opressões e violências. Então tem essa sensibilidade de que ele matou mais de 30 pessoas, de acordo com o diabo. Mata todo mundo no filme. Que o diabo faz o papel de acusador, mas Jesus fez essa mediação. mediação. E é muito interessante essa questão, que é uma questão de discussão social, né? Que o que é bom e o que é ruim, e quando a pessoa pode fazer uma coisa ruim, mas ter uma intenção boa, né? E outro ponto interessante de a gente pensar sobre o filme é que a história foi feita em 55, então mostram um Nordeste um pouco diferente do que é atualmente. Tem a questão de que quem tem poder, quem tem dinheiro, manda efetivamente, e quem não tem é oprimido por essas pessoas ricas. Então, o que mostra é que os dois personagens principais, que são pobres, que são a maior parte do Nordeste naquela época, né? Eles usam a única coisa que eles têm pra se defender, que é a inteligência. Então, eles fazem essas pequenas brincadeiras, né? Pra poder sobreviver de alguma forma. Até o primeiro caso que a gente vê, que é o caso do enterro, né, da cachorra, ele acaba se desencadeando por causa que a patroa, né, dos dois protagonistas dava bife amanteigado, né, passado na manteiga, para a cachorra, enquanto que os empregados, o Chicó e o João Grilo, passavam fome. É verdade! 3 dias eu passei... Em cima de uma cama, com febre, nem um copinho d'água lhe mandar, eu já sei, João. Todo mundo sabe dessa história, de tanto ouvir você contar. Então acaba que ele sempre mostra essa relação de opressão, enfim, é um retrato do povo nordestino. O filme ele tem a intenção de divertir, mas é também uma grande crítica, um grande retrato. Bom, eu acho que é isso sobre o filme. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado com vontade de assistir. E para saber mais sobre esse período literário, para saber mais sobre autos, acessem aulalivre.net. Lá vocês vão encontrar várias aulas de literatura sobre isso. É isso aí. Até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.